E a série em pauta hoje é Adolescência. Essa série que está sendo passada no Netflix, que é uma série inglesa extraordinária, com uma filmagem extremamente fantástica, atores maravilhosos, principalmente com uma reflexão profunda do que está acontecendo na nossa atualidade. Todo mundo pro chão, pro chão! Que é isso? O que vocês estão procurando? Estão cometendo um grande erro. Isso é um menino, é uma criança. Eu não fiz nada, pai! Ele é um bom menino. Jamie, eu quero que escute com atenção. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Vou começar te perguntando. Conhece uma menina chamada Kate Leonard? Sim. Diria que são amigos, então. Foi ela que morreu? Por que a pergunta? Será que tudo bem se a gente falar disso? Eu não fiz nada, eu não... Você é um bom pai, um ótimo pai. Ele não foi declarado culpado, ele foi acusado. O que você fez? Você apanhou de mulher, seu babaca! Você não tá entendendo. Não tô entendendo o quê? Você não entende o que estão fazendo. É um incentivo para a ação da manosfera. 80% das mulheres sentem atração por 20% dos homens. Não vão ser conquistadas de um jeito normal. A gente não fez nada de errado, né? Ei! Seu assassino! Olha pra mim! É uma loucura, né? O que o teu cérebro manda você fazer quando é moleque. A série traz temas altamente contemporâneos e atuais para nossa reflexão, que são os bullying sofridos por adolescentes, também por adultos muitas vezes, as redes sociais, o quanto que isso está impactando todas as relações familiares e as relações humanas, e as subculturas, que são esses grupos que se reúnem contra outros com muito ódio e com discursos de muita raiva, um querendo destruir o outro. Tudo isso está acontecendo nas redes sociais e apresentou quanto isso pode trazer consequências extremas que foi trazida neste filme. O filme se trata de um garoto que foi acusado de um homicídio de uma colega que estudava com ele na escola, e com várias evidências de que aquilo realmente tinha acontecido. Então aparece no foco do filme o tempo todo, todas as pessoas, o investigador, a psicóloga, tentando entender o que motivou o garoto a fazer isso. Tanto na parte externa quanto internamente, o que tinha acontecido com aquele garoto para ele ser levado a um ato tão hediondo. E daí o que acontece? O investigador logo no começo já percebe que ele não estava entendendo nada dos signos e sinais dos adolescentes na internet, isso é trazido pelo próprio filho, daí já apresenta lá que as relações familiares estão muito difíceis e muito distanciadas por conta das redes sociais. E a partir daí vem outros capítulos onde o principal é com a psicóloga que tenta trazer à tona o que acontecia com aquele menino. Esse menino apresentou uma resistência muito grande, muito fechado, extremamente inteligente, saindo daquele papo o tempo todo, até que ele entre em contato profundo com o que realmente o traumatizou, ou ainda, dentro da minha visão, o que abriu uma janela para algo ser visto, que foi na sua infância, onde ele foi assistir um jogo que o pai levou ele de futebol e ele não levava o menor jeito com aquilo. E a expressão do pai, muito frustrado, tentando disfarçar a frustração,
levou o menino a se sentir muito mal por sentir que ele não estava correspondendo ao que o pai desejava. E foi distanciando ele de tal forma, até pelo correr da vida do dia a dia deste pai, fazendo com que ele se sentisse muito excluído. Eu vou trazer um pouco mais para frente que essa exclusão tem raízes mais profundas do que o sintoma que foi aparecido no próprio filme. O que acabou sendo descoberto é que o pai do menino havia tido um avô extremamente agressivo, que punha raiva para fora e batia no pai o tempo todo. E esse pai, na tentativa que muitos de nós temos de tentar ser diferente do pai dele, nunca agrediu esse filho, embora às vezes demonstrava algumas atitudes muito raivosas, mas nunca chegou a agredir fisicamente nem a mãe nem os filhos. Porém, este pai sentia talvez uma culpa inconsciente em relação ao próprio pai e julgava muito esse pai. Então, ele acabou também fazendo aquilo que ele aprendeu. Ele julgou tanto que ele não foi agressivo, porém ele se distanciou do filho emocionalmente. Por quê? Porque ele não sabia como fazer, ele não aprendeu como se comunicar e como entrar em contato com esse filho. Então, isso fica implícito no fim do filme, vão aparecendo vários diálogos, e esse pai acabou com toda a situação se sentindo muito culpado e sentiu que ele foi muito incapaz, que ele tentou realmente, ele fez o melhor que ele podia para ser um pai melhor, mas ele não conseguiu. E o menino, conforme a psicóloga consegue chegar na raiz do trauma dele, ele acabou conseguindo retomar o processo dele, limpar esse processo dele e acabou se declarando culpado nessa situação. Mas agora o meu olhar é sobre análise sistêmica, né? Vamos ver o que aconteceu ali. O pai dele, por julgar o próprio pai, acabou fazendo a mesma coisa, se distanciando emocionalmente desse filho e não conseguiu fazer o que ele queria. O filho, embora até visse coisas positivas com o pai, ficou se sentindo muito excluído, muito angustiado, porque não se sentiu pertencendo à família. Muito possivelmente esse menino está numa dinâmica de compensar este avô, que possivelmente também se sentiu muito excluído e o menino acabou ocupando o lugar dele. Nisso foi obrigado o pai a entrar em contato com a própria história e o menino entrar em contato com as próprias dores, até perceber que aquilo não era mais dele. Isso aparece explicitamente no filme? Não aparece, mas a dinâmica fica bem clara quando a gente vai vendo o que vai acontecendo. Os pais, eles vão fazer o melhor que eles podem, a gente sempre conversa sobre isso, sobre a filosofia sistêmica. E ele, se ele quiser muito fazer diferente do que foi recebido, ele vai acabar fazendo a mesma coisa, às vezes de outra forma. E se ele negar aquilo que ele recebeu, os seus filhos podem compensar aquilo copiando ou se identificando com aquilo que teve lá atrás. Essa agressividade veio do avô. Embora o menino não conviveu com isso, ele trouxe para que o pai também pudesse olhar tudo isso. As mulheres não eram muito valorizadas. O discurso do menino era bem de não muita valorização com o feminino, que não veio do meio, que ele não estava acontecendo aquilo na história dele. A mãe dele era uma mulher que ele não admirava, porém não tinha raiva, não tinha nada. Mas o pai já, pelo discurso do menino com a psicóloga, já trouxe algumas dificuldades em relação a ter relacionamentos com mulheres, mesmo de amizade. E o menino, por não conseguir se sobressair, ele não se achava legal, não se achava bom o suficiente por conta deste trauma com o pai, ele foi ficando com uma raiva, e uma raiva muito embutida. Então, quando ele se viu num momento com bullying muito grande, ele não encontrou outra saída a não ser o assassinato. O filme é forte, traz uma reflexão profunda,
e principalmente para todos nós, o quanto que nós não estamos presentes nas nossas relações, percebendo o que está acontecendo e conseguindo comunicar o que nós estamos sentindo. Então eu acho que vale muito a pena por conta dessa reflexão. E você? Já se deu conta, às vezes, que você não está percebendo o que você sente e nem o que está acontecendo com as pessoas ao seu lado? E o quanto isso pode se acumular e provocar muitas coisas que têm consequências muito sérias? Se você já passou por isso ou já se deu conta disso, deixa aqui nos comentários.